A paz do Senhor, caros irmãos que nos ouvem ou assistem pelo portal EBD, faremos a leitura diária da lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. Eu sou a professora Amélia Lemos, congrego na Assembleia de Deus do Ministério de Belém, no setor 124, e farei a leitura que se encontra no Salmo 47, versículo 7, a universalidade do reino de Deus, e que está na versão Almeida Revista e Corrigida. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Muito bom, não é? Cantai louvores com inteligência. Meus queridos irmãos, este texto aponta para a soberania do nosso Deus, não é? O nosso Deus é o Senhor de toda a terra. Então, ele é soberano. Isto quer dizer que ele reina sobre toda a terra. Aliás, os nossos irmãos que têm mais de 40 anos, ou mais, ou acima de 40 anos, devem se lembrar daquele louvor que nós cantávamos, não é? Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Ou seja, nosso Deus, ele é soberano antes da fundação do mundo, não é? Ele está no comando de todas as coisas. Ou seja, o seu reino é um reino universal. Ele abrange todas as coisas. Tanto a criação como reinos e governos humanos, assim como as hostes angelicais, não é? Nós sabemos que quando um certo querubim ungido permitiu que o orgulho subisse ao seu coração e ele assumisse, né, tal proporção que ele quisesse se destacar a ponto de querer ser mais que Deus, ou tanto quanto Deus, de lá das alturas, ele foi lançado para as regiões mais inferiores, para lá nas alturas, não é? Ele não ter mais lugar, não é? Lá nos céus dos céus, onde o Senhor habita, ele não ter mais lugar, não ter mais a sua posição recuperada. Nós sabemos que Deus não concede o seu poder a ninguém. A Bíblia diz que o poder, a soberania, pertence somente a Deus. Quando ele concede poder, ele dá apenas uma porção de poder, ou seja, ele dá autoridade, ele dá autorização para que alguém realize algo em seu nome, com a autoridade que ele deu. Assim acontecia com os governos humanos. Deus dava autoridade para os reis, Deus dava autoridade espiritual para os profetas,
Deus dava autoridade para os sacerdotes, mas eles faziam tudo porque esta autoridade foi concedida por Deus. Nabucodonosor também, tal qual Satanás, permitiu que a arrogância, o orgulho subissem ao seu coração e ele cresceu, não é? A Bíblia vai ilustrar isso naquela árvore, não é? Aquela árvore que é uma figura do próprio Nabucodonosor, que foi crescendo e assumindo uma proporção tão alta que chegou até perto dos céus, e aquela árvore foi derribada. Deus não permitiu que aquela árvore crescesse tanto e atingisse tal altura, mas Deus permitiu que ela ficasse ali, derribada, porque ela teria que reconhecer quem a fez crescer. Ela teria que reconhecer quem a fez alcançar aquelas alturas. E foi então que Nabucodonosor, perturbado com aquele sonho, recebeu de Daniel a sua interpretação, na qual Daniel, usado por Deus, não é? Cheio do Espírito Santo do Senhor e de sabedoria, fala àquele rei aquilo que Deus lhe havia ordenado. Vejamos aqui em Daniel, capítulo 4, versículo 25, do qual Daniel diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O nosso Deus trabalha assim. Ele tem toda a autoridade, ele é detentor de todo o poder e ministra este poder a quem ele quer. E nós, como seus súditos, precisamos reconhecer isto. Reconhecemos ministrando louvores ao nosso Deus, louvores inteligentes, louvores que reconheçam a sua majestade, louvores que realmente falem do seu poder, da sua soberania e das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o poder do Senhor, por meio do seu reino universal, tem se manifestado desde os primórdios até os nossos dias e vai continuar se manifestando, porque o nosso Deus é eterno. E se o nosso Deus é eterno, o seu reino universal é eterno. E todos os povos e toda a natureza e tudo está diante dele, submisso a ele, porque ele é Senhor com letra mais que maiúscula. Amém?